falar de Pra Ser Sincero primeiro, que Anoiteceu em Porto Alegre, eu gosto também. Que é uma, Pra Ser Sincero, aí ele começa a falar uma grande balada a cada disco, né? E aí, Pra Ser Sincero, é uma canção que ele fez com o Augusto. Ele fez uma parceria, entregou a letra, e o Augusto, ele morava num apartamento lá no Rio, se fechava. Aliás, esse foi o primeiro disco deles gravado no Rio, né? Os outros foram em São Paulo. Tirando o Alívio Imediato, mas é ao vivo, não conta. Então aí o Augustinho constrói aquela melodia. E aí devolve pro Humberto e rola. E daí essa é uma que eu não sei pra quem que ele canta. Entendi. E ele não... Assim, se pergunta, ele sempre foge. Mas no caso da Ana, ele um dia contou. No caso, não, mas essa música é claro sobre o que é, né? Não, ele tá falando pra cocaína. Ele tá falando pra cocaína. Não espero que você... E... Essa daí é uma que as pessoas sempre acham, né, que... por que ele tá falando que ele vendeu a alma ao diabo? Ele vendeu mesmo? Aí tem sempre que explicar que é uma metáfora, tá? Então, vender a alma ao diabo também pode ser uma metáfora para quando você faz uma coisa ruim em troca de uma outra coisa que vai te beneficiar, tá? Então, o Humberto não vendeu a alma dele ao diabo, pode ficar à vontade. O diabo não comprou a alma do Humberto Gessinger. Aí a gente vem pro disco verde, né? Pro disco verde. Aí o papo é pop. Por que ele não é verde? Lembra que eu falei só das cores da bandeira do Rio Grande do Sul? Por que não seguiu o padrão? Porque ele é fora da curva, entendeu? Eles decidiram interromper, em tese, a linha musical para fazer um disco que brincasse com a história da música pop. Então, por isso com as devidas proporções, é como o U2 fez o Zuropa lá, sei lá. Foi uma coisa de fato. Não, Zuropa não, aquele que é todo pop lá, é o Zuropa, não? É o que vem depois. Que o show é com o logo do McDonald's e tal, né? Que é tudo... Vê aí. Pesquisa aí pra nós, tá aqui. E aí, então, por isso que ele é considerado assim um ponto fora da curva. Daí eles voltam pra linha normal, vamos dizer assim, fazem vários variáveis, que é o verde, o de 91. E aí é um disco bem pesado, né? E eles pegam o Herdeiro da Pampa Pobre, né? Então, essa aí foi uma sacada que não deu muito certo. Eu adoro essa música, tá? Inclusive a versão dos Engenheiros. Mas eles... Qual que é o disco? O Zuropa mesmo. É o Zuropa? Que ano que é? 93. Qual que é o que vem depois do Zuropa? É o Pop. É o Pop que eu tô falando. É o Pop, então? Pode crer. É o Pop que é toda a estética. É que o Zuropa já tinha a estética. Começa, mas o Pop é muito brincando com essa coisa do universo pop e tal. Os Engenheiros foram pioneiros, hein? Você vê? Fizeram Engenheiros antes do U2. Cara, essa história de Era um Garoto ter feito muito sucesso fez a banda e a gravadora apostarem que mais um cover teria o mesmo resultado. E não foi o que aconteceu, né? Herdeiro da Pampa Pobre foi uma aposta que não deu certo. Por melhor que seja a canção, mas assim... É que aí talvez faltou um pouco de sensibilidade, porque pro Brasil entender... Não faz muito sentido, né? Me deixaram com a gaiaca nua, vai explicar, entendeu? Exato. No Paraná já não faz tanto sentido, imagina, sabe, nas outras regiões. Mas é uma música bem legal. E o disco, ele, na verdade, a linha musical dele se repete em várias canções, né? Tipo assim, a forma de construir as melodias e tal. Porque o Humberto quis brincar com o leitmotiv, que é algo que na música erudita é bastante comum, que é você pega... Tipo assim, você constrói, sei lá, uma ópera ou um conjunto de músicas, e aí é diferente de autorreferência, que é quando você cita novamente um trecho de uma letra. Então, por exemplo, músicas como Quartos de Hotel e Sampa no Walkman, elas têm a mesma tipo de construção de harmonia. Para um leigo não vai entender, quem não toca não vai sacar isso daí. Mas é porque ele tá... É como se... Aí que tá várias variáveis e a cobra mordendo o próprio rabo e tudo volta... Entendeu? Essa é um pouco da lógica por trás desse disco. E Sampa no Walkman, né, já que estamos em São Paulo, uma homenagem à cidade de São Paulo, que ele escreveu porque ele estava ouvindo o Walkman e ele ouviu o João Gilberto cantando uma versão de Sampa do Caetano Veloso. Tipo, andando na rua, provavelmente no Rio, ou aqui, não sei se ele estava aqui, e aí ele tem a ideia de fazer, porque ele estava ouvindo Sampa no Walkman, e daí ele faz a canção. Eu lembro esse Muros e Grades, o lançamento do videoclipe no Fantástico, cara. Lembra quando lançavam... Eu tinha 4 anos. Grilo, não sou muito velho. Mas antigamente a gente esperava no Fantástico para ver o lançamento, né, do videoclipe da semana.
E eu lembro muito bem desse Muros e Grades quando eles lançaram. É mesmo? Putz, tinha um negócio de uma banda grande mesmo, assim, de lançamento no Fantástico, não era pra qualquer um. Assim. Eu nunca vi esse clipe do Fantástico, Muros e Grades, cara. Eu lembro mais ou menos aí. Se for procurar no YouTube, deve achar esse vídeo. Legal. Deve ser ruim, né? Como todos os clipes dos anos 80, né? Aquelas coisas de VHS ruim, né? Fantástico fazendo clipe pra banda de rock, né? Museu de Cera, curta-metragem, Descer na Serra. Cara, esse é um... Aí tem Piano Bar, né? Piano Bar... Piano Bar. Que é a balada desse disco, que ela não tem contrabaixo, né? Porque isso é uma história interessante também pra falar. Eles tinham como proposta nunca gravar em estúdio, ou quase nunca, algo que eles não pudessem reproduzir ao vivo. Sei. Como eles eram só 3, então era assim, era bateria e mais 2 instrumentos. Quando mais, eles começaram a ter... por exemplo, no Papo é Pop, começa ali no O Pop não poupa ninguém, tem um coro. Eles não levavam coro pro show. Então o que eles faziam? Eles compraram umas MIDI pedalboard, chama. Sabe o que é um MIDI pedalboard, Paquito? Eu sei, pô. O que faz? MIDI é um protocolo de... Enfim, MIDI é meio complexo, mas uma pedalboard MIDI você pode... pisar nela e aí ela solta um sample de alguma coisa, entendeu? Então aí todos esses efeitinhos, sintetizador, às vezes assim, uma nota que precisa ser tocada sem fim, assim, sabe? Tipo, pra dar um clima, eles iam lá e pisavam nesse MIDI pedalboard. Então, tipo, o Augusto estava lá com a guitarra e ele tinha uma e o Humberto tinha outra. E aí essa era a forma deles conseguirem tocar várias coisas em 3. Então tinha a guitarra, mas eles soltavam um barulhinho no MIDI pedalboard. Aí do lado dele tava o teclado. Então em uma parte ele tocava a guitarra, aí com o outro dedo ele ia lá e fazia o teclado. E o Humberto a mesma coisa. Então assim eles conseguiam incluir tudo isso. Então em Piano Bar não tem contrabaixo, não é a única canção deles desse formato, tem outras, porque ao vivo ela ia ser tocada assim, Augustinho na guitarra, Humberto no teclado e o Carlos na bateria. E essa é feita para Adriane, a esposa dele. Aliás, essa é uma outra história curiosa. O Humberto ele sempre disse que teve uma namorada a vida inteira. Eu não sei se ela foi o primeiro amor, se foi o primeiro beijo, sei lá o quê. Mas ele desde sempre é casado com a Adriane, que ele conheceu na escola. Ela era colega de escola, cara, muito bonita, todo mundo gostava dela e tal. Ele não rolou nada entre eles naquela época, mas eles acabaram se reencontrando depois, quando ele já estava seguindo a carreira de músico. E aí foi paixão, se casaram e estão até hoje. Aí eles têm a filha Clara, que gerou a Parabólica, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Então é isso. Então essa música ele está falando sobre ela, e eu acho que ele nunca entra muito em detalhe, mas assim, um pouco sobre a distância, né? O que você me pede eu não posso fazer, assim você me perde, eu perco você. Então ele tá falando um pouco sobre a dificuldade que era eles ficarem, porque ela nunca saiu de Porto Alegre, né? Sempre ficou lá, e ele morava no Rio nesse tempo. Então era a distância, ele morava sozinho. Então foi um grande desafio para eles manterem a relação. Entendi. E aí a gente vai para o disco Gessinger, Licks e Maltz, que é o azul. Que aí não tem cor nenhuma. Aí eles fecharam as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. Cara, e esse disco aí, o que acontece? A essa altura a relação já estava começando a... Porque assim, o Humberto ele foi ficando cada vez mais centralizador. Então lá no Revolta, no Ouço o Que Eu Digo, por exemplo, ele gravava o baixo junto com o Carlos. Então eles estão tocando juntos ali a cozinha, né? Depois ele começa a querer gravar sozinho. Lá no Revolta dos Dandies, eles chegaram a conversar um pouco sobre os arranjos. Aí o Humberto começa a trazer tudo pronto. Porque ele começa a criar a concepção e ele começa a não ter mais paciência para pegar a opinião. Não, ele já tem certeza. Não, eu quero que seja assim, entendeu? E a banda catava o Augusto, porque ele sempre dava liberdade para o Augusto e o Carlos tocarem do jeito que eles queriam. O que ele queria era definir como seriam as músicas. A composição vai ser essa, o discurso que a gente dá vai ser esse, o álbum vai dizer isso. Eles falavam, beleza, e saíam e gravavam. Então eles foram ficando cada vez mais afastados. Cada um chegava numa hora, gravava o seu instrumento. E, por exemplo, no Várias e no GLM, eles já não debatem os arranjos. Tipo, o Augusto grava as guitarras dele e ponto, acabou. O Humberto nem ia dizer o que é que achava. A relação foi ficando muito separada e Humberto, por ele ser um cara muito fechado, algumas rusgas não foram resolvidas ao longo do tempo. Principalmente entre ele e o Carlos e o Augusto. Porque eles eram os mais meninões, assim, os mais infantis, assim.
e ao mesmo tempo mais chucros, né? Assim, de fazer piadas, de falar certas coisas que quem não está acostumado, quem não conhece acaba ficando magoado. E o Augusto é um cara sensível. Então, ao longo dos anos... Que foi acumulando. Essas coisas foram acumulando. Então, por exemplo, uma coisa que o Augustinho odiava, que está na biografia dele, não que ele escreveu, mas a biografia sobre ele, Contrapontos, é que Humberto muitas vezes tentava pintá-lo como conquistador. Então, por exemplo, eles voltaram da turnê da União Soviética, aí eles foram lá no Matéria-Prima do Serginho Groisman. Nossa, Matéria-Prima. Lembra? Lembro. Que, pra quem não conhece, é o precursor do Programa Livre. Até 91, né? Foi 91, 92 que foi a mudança. E aí ele fala, Augustinho fez o maior sucesso com as mulheres lá. Com as russas. Com as russas. Aí depois no programa de rádio ele falava a mesma coisa. Como é que ele falou? A gente mal saiu do aeroporto, o Augustinho já estava firme na perestroika. Falou bem assim. Então essas coisas foram incomodando um pouco o Augusto. E aí quando chegou no GLM, cara, eles já estavam um pouco assim. E aí a banda apanhava muito da crítica. Mas o fato de colocar o sobrenome dos três, eu achei que era até porque tava os três bem conjunto. Essa é uma pegadinha que ninguém entendeu. É o contrário. O que ele quer dizer é que como foi feito com extrema individualidade, cada um fez a sua parte, aquilo representa o que cada um botou no disco. Entendi. Mas eu também tinha essa leitura. Quando ele bota Gessinger, Liggs e Maltz, olha, somos uma família, né? Até jogando o holofote pra eles também, né? Mas era o contrário. Ele estava querendo dizer que era cada um ali fazendo a sua parte. E esse disco foi feito assim mesmo, cara. Mas você ia falar alguma coisa sobre esse disco aí? Não, que era isso, que assim, eles estavam com a relação já tava sem muito diálogo, com essas rusgas assim acumuladas, e esse disco foi assim, o Humberto chegava muito cedo, gravava a parte dele, e ele centralizou muito assim a parte criativa, todas as canções, já chegou com tudo bem pronto e tal, tanto que Parabólica é uma música que não ia existir, né? A música para Clara. E a história dessa música foi... Esse disco eles têm, acho que 3 parcerias, tem a Canibal Vegetariano Devora Planta Carnívora, né? Essa música aí, o Humberto deu a letra pro Augustinho, ele faz a música e ele do nada começa a fazer uma levada de violão em casa. E aí quando ele vai pro estúdio, ele vai gravar a Canibal Vegetariano, acho que ele passa pro Carlos, alguma coisa assim, e ele grava as guitarras e ele decide pegar aquela levada de violão que ele fez em casa e gravou um dos violões. Aí ele encontra o Humberto no corredor, falou, deixei um violão ali gravado. Faz uma letra. Foi assim. Aí o Humberto ouviu. E provavelmente ele já tinha começado a escrever. E aí Parabólica nasceu assim. Entendi. Que foi uma canção que ele começou a escrever em Belém do Pará, num quarto de hotel, em que ele vê a antena. Ele escreveu muitas canções em quarto de hotel. E aí ele vê a antena parabólica. Não sei se era uma parabólica, né? Mas ele fez a brincadeira com Pará, né? Aí as aliterações. E aí a saudade que ele tinha, ele queria que a antena o levasse até a filha dele, Clara, que tinha nascido em não lembro quando que ela nasceu. Mas aí é isso. A música fala da distância dele, da filha. E é legal depois eles cantando junto, né? No acústico, depois eles cantam juntos e... Enfim, hoje ela mora na Suécia. Ela mora na Suécia, ela fez arquitetura. Olha só, porque assim, o Humberto... A Adriane, ela também fez arquitetura, ela é arquiteta, ela é formada. E aí eles se conheceram na escola, eles se conheceram na escola, não rolou nada, tipo, acho que nem eram amigos. Na faculdade eles se reencontraram, aí que eles foram ficar juntos, agora que eu lembrei. E então assim, eles têm a veia, né? O pai e a mãe. E aí a filha... Total, né? Total. Aí ela é arquiteta na Suécia. Olha só que doideira. Ninguém Igual a Ninguém fez muito sucesso a música, né? Essa tinha tudo a ver com o que estava acontecendo no Brasil, né? Assim, porque já tinha tido impeachment e... Alguns são mais iguais que os outros. Então assim, era muita desigualdade. Todas as promessas e ilusões que vieram com a volta da democracia não se concretizaram. Então ela fala um pouco sobre isso. Aí a gente vai para o Simples de Coração. Não, antes tem o Filmes de Guerra, Canções de Amor. Que é ao vivo, que aí né? faz só os estúdios, né? Mas esse disco é importante, porque é onde vai acontecer a separação, né? Onde o Augusto vai sair da banda. O Filmes de Guerra, ele... Nessa hora, você tem a banda com
as relações pessoais bem desgastadas, não havia debate sobre, não havia uma conversa para saber para onde é que a gente vai. Era sempre Humberto assim que chegava e dizia. Só que ele estava já numa situação desconfortável ali com o Augusto. E um parênteses também importante. Como eles apanhavam muito da crítica, tem isso, né? Sempre em todos os anos anteriores, ele sempre dizia, não leio a crítica, não estou nem aí para crítica. Não é verdade. Ele, óbvio que ele sabia, ele podia não pegar para ler, mas ele sabia e se incomodava. E tem uma entrevista que ele chega a dizer isso, que às vezes ele se perguntava sobre se o guitarrista da banda dele não tinha algum papel nisso, né? Ele questionava um pouco não só o Augustinho, várias coisas, mas, pô, será que se eu tivesse um guitarrista melhor, uma banda melhor? Da mesma forma, talvez acontecia do outro lado também. Então, ele começa a ter a ideia de que... E aí ele e o Carlos, né, eles sendo um polo e o Augustinho no outro, isso naturalmente foi conduzindo para que eles tirassem o Augusto da banda. Que foi um processo bem complicado que eu já vou chegar lá.